Bom, pessoal, estamos de volta aqui ao nosso curso de trigonometria básica. A gente viu aqui a introdução, que são a ementa do curso. Depois falamos muito brevemente sobre uma introdução. E agora vamos falar sobre medidas de arco. Bem, para isso a gente vai fazer o seguinte: dado uma circunferência, dois pontos sobre essa circunferência A e B, temos que AB é denominado arco de circunferência. Arco de circunferência. Esse arco é a medida que vai de A a B. Vai de A até B. Mas eu poderia ter então um segundo arco aqui. O arco do ponto C ao ponto D, formando o arco CD. Então tem um segundo arco que vai de C para D, formando o arco CD. E a partir desses dois, nós poderemos ter alguns questionamentos. Questões. Vou colocar aqui CD em relação a B. Então as questões poderiam ser: CD é maior que a B, CD é menor que a B, CD igual a B. Bem, poderiam surgir essas questões. E como resolver essas questões? Para resolvermos essas questões, nós precisamos de método capaz de medir o arco. Então vou colocar aqui: medida de arco. Medida de arco. Para isso eu vou desenhar uma nova circunferência. Bem, dada uma circunferência, eu tenho um ponto A e um ponto B sobre essa circunferência. Agora o que eu faço? Eu vou dividir esse arco AB, que nós já definimos, em arcos menores. Em arcos menores. Arco AB em arcos menores. Eu vou dividir aqui, vou cortar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho 6 arcos menores que dividem o arco maior, que é o arco AB. E eu vou dizer que esses arcos menores aqui, todos de tamanhos iguais, e o mesmo que possui também o mesmo raio de arco AB, eu vou chamar esse arco de arco unitário U. Então vou chamar esse arco de arco unitário U. Agora, de posse desse arco unitário U, eu posso dizer que meu arco AB mede, então meu arco AB mede 6 vezes o meu arco unitário U.
Então tem uma medida para o meu arco AB. Tem uma medida. E agora, a partir dessa medida, eu posso voltar aqui no meu problema anterior e dizer o seguinte, e responder facilmente essas questões, porque agora eu tenho uma unidade de medida, e a partir dessa unidade de medida eu posso medir tanto AB quanto CD, e então eu consigo responder facilmente essas comparações que nós fizemos inicialmente, de A e de B, do arco CD com relação ao arco AB. Então isso aí já ficou fácil, mas ao mesmo tempo que eu sanei essa necessidade de ter uma unidade de medida para comparar CD com AB, surge uma outra, natural, claro. Quem é a unidade U? Quem é essa unidade? E é aí que nós vamos trabalhar. Essa unidade U, nós vamos ver dois tipos de unidade, que é a unidade grau e a unidade radiano. Então vou escrever aqui unidades. Unidades. Bem, como eu falei, vamos ver a unidade grau e a unidade radiano. A unidade grau, o símbolo, é uma bolinha aqui, logo acima do número. E o radiano são as 3 letras iniciais do nome radiano, rad. Essa é a simbologia para o grau e para o radiano. Vou deixar isso aqui um pouco aqui. Bem, agora a gente precisa também nós precisamos definir tanto a unidade grau quanto a unidade radiano. Precisamos definir as duas. E para isso eu vou aqui dividir a minha tela ao meio. E a gente vai colocar aqui a definição das duas unidades, tanto do radiano quanto do grau. Deixa eu dividir aqui essa tela aqui ao meio. Então, essa divisão não saiu tão legal. Vamos fazer uma outra divisão. Essa aqui eu acho que vai sair melhor. Isso. Bem melhor. Então vou escrever aqui grau. 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 Bem, agora eu vou fazer a definição de grau. Grau é o arco unitário, igual a 1/360 da circunferência que contém o arco a ser medido. Que contém o arco a ser medido. Essa aqui é a definição para grau. E a definição para radiano? Vou colocar aqui também. Radiano. Radiano, ele é o arco unitário. Afinal, estamos falando de unidade, né? Então é o arco unitário cujo comprimento
cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que contém o arco a ser medido. Contém o arco a ser medido. Então, bem, então isso aqui é a definição para radiano e a definição para grau. Tá? O radiano é o arco unitário igual a 1 sobre 360 da circunferência e o grau é 1 sobre 360 da circunferência, que contém o arco a ser medido, e o radiano é o arco unitário cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que contém o arco a ser medido. Bem, como é que essas ideias foram construídas, né? Para o grau, nós poderíamos ter aqui uma circunferência, vou colocar aqui uma circunferência pequena, e a partir dessa circunferência nós poderíamos dividi-la aqui. Se eu dividir aqui, passar uma reta, eu divido em duas partes, aí dividindo novamente aqui 4, dividindo essas 4 em partes iguais, teria 8. Se eu dividir as 8 em partes iguais, eu teria 16. E assim sucessivamente. Mas a circunferência ela foi dividida em 360 partes iguais. E essas 360 partes iguais é que definiu a unidade grau. Aí houve a definição da unidade grau, que eu vou colocar aqui então a título de ilustração. Vou pegar um pedacinho aqui, para representar aqui a unidade grau. Então vou dizer aqui que esse pedacinho aqui seja o U na unidade grau da circunferência. Vou colocar aqui esse pedacinho aqui. Então a circunferência, numa circunferência temos um total de 360 graus para essa unidade. Então a circunferência completa nós temos 360 graus. Circunferência completa. Para o radiano a ideia é um pouco diferente, né? Aqui nós temos que o arco unitário é aquele arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência. Bem, então para o radiano, vamos pegar uma circunferência também. Vamos pegar aqui uma circunferência e temos o raio da circunferência. Bem, aqui é o raio. Eu poderia ter um arco, então esse arco ele poderia ir de A até B, ponto A. Eu vou desenhar aqui um ponto B, Então o arco unitário em radiano seria a projeção desse raio aqui sobre a circunferência, exatamente esse tamanho. Esse tamanho aqui de raio, eu vou iluminar aqui para ficar isso mais claro. Esse tamanho aqui do raio, o tamanho do raio é exatamente o tamanho do arco AB. Como seria isso? Seria se eu pudesse projetar
se eu pudesse projetar o raio aqui que cobre toda a circunferência, ele seria isso aqui, mais ou menos aqui, uma projeção. Então aqui seria o raio projetado, e aqui também novamente seria o ponto B. Aí aqui eu teria o arco AB, aqui eu teria um arco AB, e aqui eu teria o segmento de reta AB nessa distância, que seria o raio projetado. Então esse aqui é a unidade radiana. Eu digo aqui então que o arco AB corresponde aqui nessa definição a 1 rad. 1 radiano. Aqui a unidade U aqui é 1 sobre 360. Existe uma diferença aqui, né? Estou falando nessas unidades medida de arco. Existe uma diferença entre o arco linear e o arco angular. Mas aqui eu estou falando de maneira genérica, né? Estou falando de maneira genérica. Bem, mas vamos dar continuidade aqui. Continuidade com uma pergunta que pode surgir naturalmente, né? Por exemplo, nesse lado aqui, que é a unidade de grau, nós sabemos que dentro de uma circunferência cabem 360 graus, até porque ela foi dividida em 360 partes iguais. Agora, desse lado aqui, na unidade radiano, eu posso perguntar quantos radianos cabe aqui na circunferência. Aqui eu já sei, a resposta é direta. E aqui, eu vou escrever essa pergunta, que ela é bastante interessante. Então vou escrever essa pergunta aqui. Quantos rad cabem numa circunferência? Quantos rads cabem numa circunferência? Interessante essa pergunta, né? Então, para responder essa pergunta, nós vamos montar a seguinte ideia intuitiva aqui. Vamos tomar novamente aqui uma circunferência. E nessa circunferência nós vamos inscrever um hexágono regular. Então eu vou aqui tentar marcar os pontos para esse hexágono regular. Difícil marcar, mas eu vou tentar aqui marcar os pontos. Marcar um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então agora eu tenho esses 6 pontos, vou ligar os pontos desse hexágono regular. Vocês sabem que o hexágono regular, cada lado do hexágono tem exatamente o mesmo tamanho do raio da circunferência, né? Por isso a gente usou o hexágono regular. Então o tamanho do lado do hexágono regular inscrito na circunferência é exatamente o raio daquela circunferência a qual foi escrita. Eu vou deixar isso mais claro aqui. Vou desenhar aqui um raio. Vou colocar aqui a letra R aqui para simbolizar que é o raio. R de raio. Então aqui eu vou começar a nomear os pontos. Eu vou dizer que aqui é o ponto A, ponto B, ponto C, D, E, F. Bem, a partir dessa nossa ideia aqui, da construção dessa nossa ideia, nós sabemos que de A até B, se esse raio fosse vergado para cobrir
esse arco AB, ele não conseguiria, iria sobrar um pouco. Veja aqui nessa ideia. Se ele dobrar aqui, ele vai sobrar um pouquinho aqui do arco. Nesse caso aqui, ele dobrou totalmente, porque aqui ele aparece até um pouco menor, né? Então, há uma dobra que ele vergou e cobriu totalmente, que aqui é a unidade radiana. Se nós fizermos essa mesma ideia aqui no nosso hexágono, sobrará um pouquinho aqui. Vai sobrar um pouquinho. Eu vou representar isso aqui de uma cor, que aí vai ficar bem mais claro, né? Eu vou iluminar isso aqui. Se eu dobrasse esse raio sobre o arco, ele iria de A até um ponto próximo aqui, mas não conseguiria ir tudo. Aí seria esse tamanho. E se eu fizesse isso aqui de B até C, ele conseguiria chegar próximo de C, mas não cobriria todo o arco de C. De C para D, ele iria cobrir também da mesma forma. O raciocínio prossegue assim de D para E, de E para F e de F até A. Bem, eu vou iluminar aqui então os pedacinhos que estão faltando em vermelho. Vou colocar aqui em vermelho, e esses foram os pedacinhos que sobraram do arco. O que é isso? O que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho um segmento de reta que vai de A até B. Tem um segmento de reta AB. Esse segmento de reta é igual ao segmento de reta de B para C, que é igual ao segmento de reta de C para D. Segmento de reta, que é esse raio, de C para D, que é igual ao segmento de reta de D para E, D para E, que é igual ao segmento de reta de E para F, que é igual ao segmento de reta de F para A. F para A. E todos esses segmentos possuem o mesmo comprimento R, que é o raio. Então, todos esses segmentos de reta, que é os lados do hexágono regular escrito, possuem o mesmo tamanho do raio. Agora, se eles fossem vergados, esses segmentos, sobre a circunferência, ele não cobriria toda a circunferência. Óbvio, eles estão inscritos nela, né? Então não seria capaz de cobrir toda a circunferência. Então, o que nós temos? Nós temos que de A até o tamanho completo de um raio cobrindo aqui, nós teríamos esse ponto aqui, ó, a qual eu vou chamar de B minúsculo. E de B até cobrir totalmente um raio aqui, chamar de C minúsculo. De C para D eu teria um novo raio aqui, o raio cobrindo, que seria o D. De D para E, de E para F, de F para A. O que eu tenho? Eu tenho que, se eu dobrar o raio para cobrir o arco de circunferência, ele só vai chegar até aqui, vai sobrar um pedaço. Se eu pegar esse segmento de reta e dobrar ele para cobrir o comprimento do arco BC, ele não chegará a C, ele só vai chegar no C minúsculo aqui. Se eu pegar esse segmento de reta aqui, que é o segmento CD, para cobrir essa distância, ele só vai chegar de C até o D minúsculo, não vai chegar em D maiúsculo. Bem, isso tudo então eu teria o arco AB, que é igual ao arco BC, que é igual ao arco CD, que é igual ao arco DE, que é igual ao arco EF, que é igual ao arco FA. Né? E todos esses arcos eles possuem o tamanho de 1 rad, né? Todos eles possuem o tamanho de 1 rad. Isso aqui é igual a 1
rad. Ora, então agora eu sei que dentro da circunferência ele cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6 raios e sobram essas partes vermelhas. Então na verdade eu tenho que o comprimento da circunferência, o comprimento C da circunferência é igual a 6 mais alguma coisa. Essas sobras, 6 mais essas sobras, formam o comprimento da circunferência em rad. Muito bem. Bem, matematicamente é possível nós provarmos que essas sobras elas valem 0,283584 reticências. Eu vou escrever isso aqui. Matematicamente é possível provar que isso vale isso aqui, 6,28 35 84 reticências radiano. Bem, isso aqui, essa numeração aqui, tenho certeza que vocês conhecem. Isso aqui é o número irracional 2π. Então nós sabemos que numa circunferência cabem 2π radiano. Então agora nós sabemos que na circunferência cabem 2π rad. Essa é a resposta para a nossa questão. A circunferência cabe 2π rad. Está aqui a resposta. Bem, agora nós sabemos quantos graus tem uma circunferência, 360 graus, e quantos radianos cabem em qualquer circunferência. É 2π rad. No nosso próximo encontro nós vamos ver algumas aplicações e a gente vai falar também sobre grado, que é uma terceira unidade que eu prometi que iria falar muito brevemente, tá? Então até nosso próximo encontro.